Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é quem foram realmente os bandeirantes. Para conversar sobre este tema, eu recebo aqui o Pedro Luiz Puntoni, ele que é historiador e professor da Universidade de São Paulo, professor da USP. Professor Puntoni, seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigado, Fábio. Professor Puntoni, para a gente começar esse nosso bate-papo, em qual época se enquadram os bandeirantes? E, falando de Brasil, como que era o Brasil na época dos bandeirantes, professor? Bem, o termo bandeirantes quer significar o grupo de moradores de São Paulo, basicamente essa é a ideia, os habitantes da Vila de São Paulo. Foi fundada, como se sabe, no meados do século XVI, 1554. Essa é a data que nós temos como a data da fundação da cidade de São Paulo, né? Mas na época se chamava Vila de São Paulo. E os moradores dessa vila, entre outras características, vão se constituir como um grupo muito prático na vida no sertão, né? São sertanistas. E a, a atividade desses sertanistas, que é variada, nós vamos poder falar um pouco disso, ao longo dos séculos XVI, XVII e mesmo no século XVIII, vão ser designadas como atividades de bandeirantes, né? Então, esses sertanistas é que são chamados bandeirantes. Nós estamos falando nesses primeiros séculos da colonização até o início do século XVIII. A atividade desses sertanistas de São Paulo. No século XIX e no século XX, a historiografia vai denominar esses indivíduos de bandeirantes, né? Ou seja, é uma denominação posterior. Na época, eles não se autodenominavam bandeirantes. Eles eram, às vezes, se chamavam de São Paulistas, moradores de São Paulo, habitantes de São Paulo e portugueses, né? Que é o que eles efetivamente eram. Professor, o senhor tocou num ponto aí que é interessante falar. Então, eles eram portugueses na totalidade, eles eram filhos, netos de portugueses, havia ali já brasileiros entre eles. Isso é uma dúvida que de vez em quando percorre aí a história. O que o senhor tem para falar Sim. para a gente a respeito disso? Bem, brasileiros, nós vamos ser brasileiros quando o Brasil se constituir como uma nação, um Estado independente. Até o século XIX, o Brasil é uma colônia de Portugal, um espaço de colonização. Os portugueses que vêm para a América, vêm para várias capitanias que a monarquia portuguesa vem constituindo na América, estão espalhados nesse território, uma presença muito rala e dispersa, claro que concentrado em alguns pontos, Bahia, São Vicente, Pernambuco, sobretudo, depois, mais para frente, o Maranhão, que inclusive se constitui como um espaço jurisdicional, um espaço político à parte do Estado do Brasil, isso até a segunda metade do século XVIII, o Estado do Maranhão é separado do Estado do Brasil. Então nós estamos falando de um espaço que é um espaço de colonização. Esses agentes da colonização ou são portugueses ou são, às vezes, mestiços, resultado do encontro e da mistura desses povos diversos, portugueses com indígenas, portugueses com africanos, que acabam gerando uma população que ocupa esses espaços, como eu dizia, de uma forma muito rala. Então, é errado imaginar que no século XVI, no século XVIII, já havia brasileiros. Não, eram ou portugueses ou colonizados, dominados, controlados pelos portugueses, os vários povos indígenas que entraram em contato ou em guerra, em conflito e foram submetidos aos portugueses, ou africanos que foram escravizados e trazidos
da África para trabalhar nas fazendas, nas plantações, nos engenhos de açúcar e depois na mineração, conduzida sempre pelos portugueses. Então esse é um espaço de colonização portuguesa. Os moradores de São Paulo, se homens livres, se europeus, cristãos, se entendiam como portugueses. A identidade deles era portuguesa. É claro que há uma identidade local que vai se forjando, porque eles são moradores de São Paulo e têm as suas especificidades. Por isso que eles às vezes se chamam de São Paulistas. Mas eles são portugueses. Claro que alguns deles são filhos de uniões entre portugueses e indígenas. Então são também mestiços. Mas não há essa rigidez que nós podemos imaginar. Essa é uma sociedade colonial, uma sociedade, portanto, onde a colonização avança, e a colonização sempre é um processo de conquista do território, conquista dos povos, submissão desses povos e exploração desses povos. Então é um espaço muito misturado. Mas, Fábio, a gente não pode imaginar já a existência de um brasileiro no século XVII. Quando o Brasil surgir, ele vai surgir no processo da independência, que se inicia um pouco antes, né, de 1822, e se conclui um pouco depois, né, esse processo acaba configurando uma nova identidade, que é a identidade dos brasileiros, que é uma identidade muito particular, porque nós falamos português, nós, quando nos tornamos um Estado independente, tínhamos como imperador, não mais rei, mas era uma monarquia, né, um império, um rei que era herdeiro do trono de Portugal, Dom Pedro I, vai ser depois, né, rei de Portugal, Pedro IV. Então era uma identidade muito particular e muito conflituosa também, muito disputada. No século XIX, ser português ou ser brasileiro era algo ainda em questão, né? Depende da sua posição social, de onde você está. Mas diga, vamos. Agora, professor, eu achei a colocação do senhor perfeita, porque nos remete, né, àquela época, e aí o senhor fala, muito antes de serem bandeirantes, eles eram sertanistas, né? E Sim. muito antes de serem brasileiros, talvez eles fossem os são paulistas, né? Quer dizer, realmente essa forma que a gente diz hoje, se era brasileiro, se não era, se era mestiço, se era português, não cabia para a época, né? E também chamá-los de bandeirantes, sendo que naquela época eles eram apenas, esse apenas entre as sertanistas, é uma contar a história que talvez não seja a mais indicada. Agora, uma curiosidade, professor, esses sertanistas, eles tinham patrões, eles faziam o trabalho deles mandados por alguém, ou eram pessoas que saíam por aí meio com autonomia para desbravar determinadas regiões? Eu acho que as duas coisas, né? Como a gente está falando, esses moradores de São Paulo eram poucos, algumas centenas, quando a gente está falando do final do século XVI, do século XVII, que é o momento de maior expansão dessas chamadas bandeiras. A característica desses moradores e de quem estava aqui na vila de São Paulo era o isolamento. São Paulo, como a gente sabe, eu falei já, foi fundada em meados do século XVI, como resultado digamos assim, de, de uma iniciativa do primeiro colonizador que criou a vila de São Vicente, avançou e criou a Vila de Santo André, à borda do campo, que depois ela vai ser um pouco que desorganizada para engrossar a iniciativa dos jesuítas, que haviam criado um colégio, uma missão, na verdade, aqui no Planalto do Piratininga, e em torno desse povoado vai se constituir o que a gente chama a Vila de São Paulo. A Vila de São Paulo significa que esse pequeno povoado de portugueses, alguns jesuítas e indígenas que são atraídos para viver junto com os portugueses, podem se autogovernar como um governo municipal. Né? Daí a elevação desse povoado à condição de vila. Mas isso é muito particular na história da colonização. Os portugueses, no século seguinte, ou seja, de 1550 até a segunda metade do século XVII,
vão evitar ou mesmo proibir a criação de vilas no sertão, ou seja, vilas nas partes mais interiores da colônia. Toda a ocupação e a organização dessas vilas, ou seja, desses povoados politicamente organizados, se dá no litoral. São Paulo tem uma característica muito particular. Ela é uma vila no sertão que agrega uma população de portugueses e agora que vai se tornando também uma população de mestiços. Em torno da vila se organizam alguns aldeamentos, que são aldeias de indígenas que são trazidos para a proximidade da vila e são utilizados por esses moradores nos seus empreendimentos econômicos, que são sobretudo a plantação e no final do 16 para o 17 será a plantação de trigo, mas de outros produtos agrícolas, de pouco interesse para a exportação, ou seja, não é o açúcar. Então é um lugar muito empobrecido, distante do litoral, um tanto quanto isolado, portanto, e que acaba constituindo como que uma cultura própria, uma característica própria, muito aproximada da cultura indígena, por conta da miscigenação, dessa constante presença dos indígenas. Daí que temos indícios na documentação, isso tem sido muito discutido pelos historiadores, desde Sérgio Buarque de Holanda, e muitos desses paulistas, ou são paulistas, também falavam a língua dos indígenas, eles acabam se apropriando de técnicas indígenas, de viver no sertão, de andar pelos sertões, de se alimentar, de encontrar boas posições para beber água e a navegação no meio do mato, que era muito difícil, e mesmo técnicas militares dos indígenas. Isso vai tornando esses são paulistas experientes sertanistas, ou seja, experientes homens capazes de viver no sertão, atuar no sertão e capturar escravizados no sertão. Uma das atividades mais importantes desse sertanismo é a captura de escravos. Vamos lembrar que o Brasil no tempo da colonização, é uma sociedade basicamente fundada na relação de produção escravista. Esses são paulistas, especializados na vida no sertão, acabam sendo utilizados posteriormente pelo governo geral, que estava sediado na Bahia, pela monarquia portuguesa, em outras missões, em outras atividades. Então, isso é uma característica muito interessante. Eu acho que algo muito peculiar na história de São Paulo, que depois, no século XIX, no século XX, vai ser, digamos assim, organizada em torno dessa ideia de que se tratam de bandeirantes. O termo bandeira, é bom esclarecer as pessoas, o termo bandeira vem de uma designação de um tipo de expedição. No século XVII, o governo geral vai convocar e contratar, com contratos mesmo, alguns desses paulistas para executar tarefas, missões, sobretudo nas capitanias mais ao norte, Bahia, depois Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande, que vai ser chamado Rio Grande do Norte, nas guerras indígenas, nas guerras contra os índios e na Guerra dos Palmares, sobretudo. Esses contratos feitos com esses habitantes de São Paulo são contratos que levam em conta essa especialidade deles na luta no sertão, na vida dura do sertão e na luta contra os indígenas. Essas expedições no sertão são chamadas, às vezes, na documentação aparecem como jornadas, aparecem como entradas e aparecem também como bandeiras. O termo bandeira designa o fato de que seria uma expedição onde alguém carregaria de fato uma bandeira, onde haveria a presença de uma bandeira, o que traria um contexto de uma expedição um pouco mais oficial, digamos assim, do que uma entrada, apenas uma jornada. Há jornadas também organizadas pelo governo geral. Mas daí o termo começou a ser discutido pelos historiadores e passou a designar o conjunto, quer dizer, são todos homens que são bandeirantes, eles carregam as bandeiras. Não é bem isso, né, que eu queria dizer. Agora, respondendo a sua pergunta, Fábio, me perdoe. É claro que havia esses bandeirantes, ou seja, esses homens de São Paulo, alguns eram patrões, outros eram seus subordinados, alguns eram seus soldados, outros vão ser, inclusive, titulados pela monarquia com títulos militares, como mestre de campo, sargento-mor.
Alguns são donos de fazendas, outros trabalham para esses donos de fazendas, e havia uma grande camada de escravizados em São Paulo, que eram indígenas, esses escravizados indígenas. Mas era uma sociedade hierarquizada, como é a sociedade portuguesa nesta época, na época moderna, e havia alguns mais ricos, mais poderosos, portanto, patrões, e alguns que, mesmo livres, homens portugueses livres, trabalhavam para esses mais poderosos. Né? Isso é possível observar em vários momentos da história. Agora, professor, em algum momento o senhor explicou que esses sertanistas, eles se apropriaram ali de muitas técnicas indígenas, né, dos índios, para sobreviver naquele sertão, naquela área que era inóspita até então, né, que era uma área Uhum. difícil, de difícil sobrevivência. Houve algum índio que se tornou sertanista ou isso não chegou a acontecer? Não, sim, muitos participaram dessas expedições e engrossavam, digamos assim, a tropa desses paulistas. Eu pude estudar as guerras indígenas no Nordeste, na segunda metade do século XVII, onde a presença dos paulistas inaugura essa nova fase de contratação desses sertanistas. Né? Os primeiros contratos foram feitos pelo governador da Bahia, Francisco Barreto, lá em 1657, contratou paulistas, ou são paulistas, para atuar nas guerras indígenas. Por quê? Porque as tropas portuguesas, as tropas estabelecidas na Bahia, não conseguiam entrar no sertão e vencer os indígenas, seja porque não tinham capacidades, digamos assim, de sobrevivência nesse sertão mais inóspito, no sertão ali do recôncavo da Bahia, do meio São Francisco, mas também porque desconheciam muitas vezes as técnicas de guerra dos indígenas, das emboscadas, da forma de andar nos matos e preparar armadilhas. E os portugueses de São Paulo sabiam bem isso. Então, por isso que eles foram contratados. Agora, o que se nota é que esses paulistas que são contratados rapidamente incorporam nas suas tropas indígenas. Então, boa parte das tropas, das expedições desses bandeirantes, ou seja, desses paulistas sertanistas, também são formados por indígenas. Né? Alguns desses indígenas vão se destacar, alguns vão ser importantíssimos também na condução de tropas lá no norte, né, do Brasil, mas a maior parte deles opera nessas expedições dos paulistas, nesses agrupamentos, na condição de soldados. Né? Nenhum deles, quando essas tropas, no contexto das guerras dos bárbaros, que são essas guerras da segunda metade do século XVII, depois da Guerra dos Palmares, os paulistas começam a receber títulos militares do governo português, da monarquia portuguesa, mestre de campo, sargento-mor, cabos, capitães de companhia. Quem recebe essas posições mais de oficiais são sempre os paulistas. Os indígenas que compõem essas tropas são sempre soldados, né? Inclusive em condições piores. Né? Alguns deles são homens livres e recebem soldo, mas a prática na época era que o indígena soldado, mesmo que registrado como um soldado, ou seja, que teria aderido a esse agrupamento português da colonização, mesmo assim ele receberia metade do soldo de um homem europeu branco. Isso era uma prática comum na época. Agora, professor, pelos seus estudos, alguns desses índios, eles se juntaram aos sertanistas por opção deles mesmos, ou todos eles foram obrigados a se juntarem ao grupo? Fábio, essa é uma boa pergunta, e é uma dessas perguntas que os historiadores gostariam de responder, mas que é uma pergunta muito difícil, porque não há documentação que nos ajude a entender bem essas adesões e essa presença de grupos indígenas. Nós temos, por outro lado, o fato de que se trata de uma situação de guerra, de uma guerra viva, contínua, contra as populações indígenas, muitas delas sendo submetidas nesses contextos violentos e sempre colocado para essas populações uma
uma situação em que ou elas se submetem plenamente à soberania portuguesa e se tornam, portanto, súditos do rei de Portugal, com todas as obrigações, com poucos direitos, mas com todas as obrigações, entre elas a de se alistarem, de estarem lutando em nome do rei de Portugal, defendendo a colonização, ou seriam escravizados. Os povos indígenas que se recusam a essa inserção no contexto português são considerados inimigos de Portugal e, portanto, pode ser declarada uma guerra justa e o resultado disso é o seu extermínio ou a escravização plena. Né? Esse é o processo. Né? Os portugueses garantiam a liberdade dos povos indígenas que se submetessem e, portanto, que exercessem essas obrigações. Eu tenho alguns registros no estudo que eu fiz sobre as guerras dos bárbaros que mostram, por exemplo, estratégias que eram dos paulistas de vencida uma determinado grupo indígena, uma aldeia indígena, na medida em que ela se rendeu e ela suspendeu o conflito com os paulistas, essa aldeia era colocada a opção a eles de ou serem escravizados, e na verdade muitos seriam dizimados, ou aderirem às tropas dos portugueses. Então os guerreiros dessas aldeias eram incorporados às tropas dos paulistas e os paulistas deixavam um pequeno agrupamento fiel de paulistas vivendo naquela aldeia com a condição de que se os soldados indígenas, se os guerreiros indígenas traíssem essa momentânea aliança, todo o resto da população indígena seria exterminada. É um tipo de recrutamento tornando refém as crianças, as mulheres e as pessoas mais velhas das aldeias. Isso na documentação aparece. A condição sempre era uma condição de opressão, uma condição de violência, né? de Professor derrota. Muitos Pontoni, dos indígenas resistiam, obviamente, resistiam a isso, e o resultado dessa resistência são as inúmeras guerras que a gente pode, com dificuldade, na verdade, mapear na documentação, porque a documentação da colonização ela não está muito preocupada com uma descrição muito grande do que foram exatamente essas guerras indígenas, que eram guerras muito cotidianas, contínuas, de extermínio e escravização, né? E de submissão agora, quando professor os Pontoni, indígenas se rendiam. Diga. Professor Pontoni, diante de tudo isso que o senhor está nos falando, e que hoje em dia a gente já tem estudos muito mais detalhados a respeito do que foram os bandeirantes, ou seja, eles passaram ao longo da história, deixaram de ser os sertanistas para serem os bandeirantes. E eles já foram tratados na história como heróis, eles já foram tratados na história como vilões. Que análise o senhor faz dos bandeirantes hoje? O senhor acha que eles estão mais para vilões ou mais para heróis? Então, esse é um tema importante, né? Os bandeirantes, esse próprio nome, né, o bandeirante, a forja dessa ideia de que os moradores de São Paulo, esses sertanistas, esses expedicionários que lutaram ao lado da monarquia portuguesa, nas guerras dos Palmares, nas guerras contra os indígenas, são heróis, é uma construção da historiografia do século XIX e da primeira metade do século XX. Em particular aqui em São Paulo, com a criação do Instituto Histórico no final do século XIX, Academia Paulista, e posteriormente com a derrota na Revolução de 30, de 32, as elites de São Paulo acabaram se embriagando, digamos assim, com uma narrativa que transformava esses sertanistas, esses habitantes antigos de São Paulo, em heróis, né? Em verdadeiros, digamos, ou mártires ou grandes homens, como dizia um dos historiadores, uma raça de gigantes que teria não só realizado grandes feitos, mas entre os seus grandes feitos, o mais importante teria sido a expansão do território do Brasil, né? E esse mito, que é um mito historiográfico, que, como eu disse, embebedou a nossa elite paulista depois da derrota de 32,
foi sendo cultivado em diversos livros, em manuais de escola, em monumentos, estátuas que foram inauguradas, como o Monumento às Bandeiras, e nomes de ruas e nomes de praças, no sentido de criar uma ideia de um passado heróico de São Paulo e de uma São Paulo que teria conduzido a construção do território nacional. Isso tem muito a ver com, então, o sentimento da derrota da Revolução de 32 e o fato de São Paulo, e para suas elites naquela época, se ver como a locomotiva da nação, como a principal força econômica da nação, que não se conseguia representar politicamente depois do fim da República Velha e a ascensão do getulismo. Né? Então, é uma narrativa muito reativa e que produziu grandes momentos, monumentos, grandes livros e mitos que aos poucos vêm sendo erodidos pelos historiadores, criticados pelos historiadores, pelas pessoas interessadas no entendimento do nosso passado, que colocam os paulistas, nesta época, cada vez mais na sua posição. Heróis ou vilões depende de quem os denomina. Né? As pessoas podem ter os heróis que querem, os mitos que querem. Né? Hoje em dia, pessoas que veem um presidente falar palavrões e acham que ele é um mito. Mito. As pessoas têm o mito e o herói que querem. Se a pessoa acha que o herói dela é Hitler, ela vai querer construir uma estátua para Hitler. Eu não acho que os nossos heróis devam ser pessoas que no passado escravizavam, matavam, eram violentas, eram obscuras e viviam de uma forma terrível. Mas essa era a forma como eles viviam naquela época. Mas nós estamos falando de nós, do nosso tempo. Quando nós pensamos em heróis e vilões, são julgamentos morais de acordo com os nossos princípios. Né? Os nossos princípios rejeitam a ideia de que devemos celebrar como heróis, como importantes protagonistas da nossa história, esses homens que eram assassinos, eram homens genocidas, que trucidaram e escravizaram populações indígenas e tiveram esse papel na história da colonização. O historiador tem que entender esse papel, estudá-lo, compreendê-lo, mas quando nós falamos se são heróis ou vilões, nós estamos remetendo a como nós, a sociedade, hoje, em 2021, julga esses homens, né? E essas mulheres. Né? Então, eu acho que eu os consideraria hoje como vilões. Né? Para os meus princípios, são vilões. Eu não gosto de ver uma estátua do Borba Gato, assim como eu não quero ver uma estátua do Hitler, nem uma estátua do Stalin, não quero ver uma estátua de homens que praticaram grandes crimes no passado. Eu prefiro ver estátuas de pessoas como poetas, né? Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, de educadores, como Paulo Freire. Eu acho que a gente tem que ter heróis e ter vilões no tempo presente. Né? O historiador estuda o passado. E nós, homens do tempo presente, decidimos quem são os nossos heróis e quem são os nossos vilões. Bem, Fábio. Professor Pedro Luiz Pontoni, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta, com todas essas informações aí tão relevantes para a história de São Paulo e do Brasil. Ok, muito obrigado, Fábio. Um abraço a todos. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp e você consegue assistir os nossos programas no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo.